Obrigado a todos. Então, o ensinamento hoje é do veículo maior, do Mahayana, e, portanto, nós temos o Sutra do Coração e também o esboço. Eu vou fazer o texto para fazer justiça ao Sutra do Coração e também o esboço feito do Nudra Palbar, que é um sábio Sakya, que é muito bem considerado. Eu recebi este ensinamento de Khenpo Mimar Chering, do Colégio Sakya, que é o sucessor de Khenpo Epi Rinpoche. Ele visitou a Austrália em 1998 e também em 1993 e deu grandes ensinamentos baseados sobre isto. O Colégio Sakya publicou isso, mas hoje eu vou usar o comentário baseado no Godrup Palbar. Eu vou tentar ser mais lento. Eu não sei o que é que isso significa, mas alguns de vocês é a primeira vez que estão a ouvir a minha voz, então pode ser um bocadinho difícil compreender. Não é porque seja a vossa culpa, mas sim porque eu não sou, na realidade, um bom orador. As minhas desculpas por isso. Mas é bom que estejam a dar o vosso tempo para me ouvir e também para a tradução, porque estas são palavras sagradas do Buda, do Sutra do Coração. Muito obrigado a todos. Então, a primeira coisa é o título deste texto, é chamado em sânscrito Bhagavati Prajna Paramita. E a tradução é da palavra Bhagavati, significa a mãe abençoada, porque a perfeição da sabedoria é feminino. Então, é a mãe abençoada. A mãe abençoada, Prajna Paramita, é a perfeição da sabedoria. Então, é o coração da abençoada perfeição da sabedoria. E significa o coração. Na língua de sânscrito, há 720 línguas diferentes e o sânscrito é a língua dos devas e outras no tempo do Buda, mas a mais popular era o sânscrito. Este título é em sânscrito. Quando nós traduzimos a palavra Bhagavati, significa a mãe abençoada. Não é a mãe biológica, mas a mãe espiritual. Quem realizou o significado destes ensinamentos vai dar nascimento à iluminação. Então, por isso, é a abençoada mãe. Prajna refere-se a sabedoria, neste caso. Paramita significa a outra margem, tendo ido para a outra margem, passagem para a outra margem, ou seja, paramita é passar para a outra margem. Então isto também significa que é o coração da perfeitura, da sabedoria, da perfeição da sabedoria. Há vários textos de 100 mil palavras, são 12 volumes. Este é o mais longo texto, o texto médio
é 4 volumes, 25.000 versos. O mais curto é 8.000 versos. E há muito mais textos mais curtos, mas este Sutra do Coração tem 25 versos. Então é precisamente o núcleo, é a essência destilada de todos os textos da sabedoria, da perfeição da sabedoria. Quando nós vemos a Bhagavati, a abençoada mãe, aquela que tem superado as 4 maras e tem as 6 qualidades poderosas. Esse é o significado daquela que é abençoada. Se nós simplificarmos isso, quer dizer que aquela abençoada, que ela abandonou, exauriu todas as obscurecimentos, tanto kármicos como aflitivos, e realizou todas as qualidades de compaixão, sabedoria infinita e poder. E esta que é abençoada é o que significa isto. E em tibetano mantém sempre o título em sânscrito, se bem que traduzam o corpo do texto. Então é para ter a certeza que veio de sânscrito e também mostrar grande respeito para os tradutores antigos que traduziram este texto. Nós, como os seguidores, mesmo neste 21º século, e este título, aos poucos, irá abençoando o nosso contínuo mental. Então é por isso que se manteve em sânscrito. Aqui nós traduzimos, portanto, é o coração da abençoada perfeição da sabedoria. Esse é o significado do título. O segundo é o título, então faz-se uma homenagem pelo tradutor. Os tradutores, os Lotsawas, e em indiano, os Panditas. Eles fizeram e prestaram homenagem e também por não ter arrogância de literatura, e então eles prestaram homenagem e fazem justiça a traduzir para beneficiar todos os seres. Então, e prestam homenagem eu presto homenagem ao coração da abençoada perfeição da sabedoria. Não está no sânscrito original. Então, porque todos os sutras começam todos assim, eu ouvi. Mas em tibetano nós mantivemos a homenagem aos tradutores. É a homenagem dos tradutores à abençoada mãe. É uma grande obra conseguir traduzir esta obra. Então, isto é a sinopse do significado do título e da homenagem prestada pelos tradutores. Então, o corpo principal do texto é o significado da perfeição da sabedoria e tem explicado em detalhe. Nós temos que ir palavra por palavra. Isto vai ser discutido pelos 4 fatores perfeitos. Então, os 5 perfeitos, os 4 fatores gerais perfeitos são, e é um fator perfeito extraordinário. Isto é indicado no Sutra do Corão. Quando nós dizemos os 4 fatores gerais perfeitos são o tempo perfeito,
o professor perfeito, o lugar perfeito e os discípulos perfeitos. Como é que isto está indicado? Isto está indicado, está na primeiro verso. Assim eu ouvi uma vez que a abençoada está em Rajgriha, no Monte dos Abutres. Então, thus I heard, eu ouvi. É ouvido por, é uma primeira pessoa que está a ouvir. Mostra que qual é a pessoa que está a falar. Mostra a raridade destas três coisas que está a ocorrer. Foi um momento extraordinário que eu fui a pessoa que eu ouvi isto e eu não consegui esquecer este momento e este ensinamento. Isto é a bênção das palavras que foram ditas e a audiência e as audiências lembram-se disto. Porque este ensinamento não significa que ele realizou isto. É tão profundo que eu próprio não compreendi. Mas isto são as palavras exatas que eu ouvi. Então ele foi muito preciso nas palavras. Ele não disse que compreendeu tudo, mas é tão profundo aquilo que eu ouvi que eu não posso esquecer uma palavra delas. Então mostra a modéstia da pessoa que ouviu. Ele não proclamou que realizou tudo. Então, por isso, ele manteve as palavras uma por uma, por isso e são tão profundas estas palavras. E mostra a dificuldade e a profundidade do ensinamento. E aquele que ouviu não esqueceu nenhuma palavra. Então, é o tempo perfeito ou o momento perfeito. O segundo dos 4 fatores gerais perfeitos, a ocasião em que ouviu, é aquele que fez o sutra. É aquele que compilou o sutra. Neste caso especial, nós damos crédito a Manjushri, como o Bodhisattva que ouviu. Shariputra poderia ser Manjushri e Manjushri poderia ser Shariputra. Mas Mahayana diz que normalmente é Manjushri. É aquele que ouviu isto. Ele não ouviu através de ninguém mais, mas sim diretamente. No momento em que ele ouviu, numa ocasião rara, quando todos os sutras foram colecionados e ficaram numa coleção, as qualidades, quando os ensinamentos foram compilados ou que formaram uma coleção, o praticante que fez isso mostra que aquilo que ele ouviu foi tão poderoso que ele não conseguiu esconder. E é isso mesmo que ele diz, que ele reporta. Portanto, nós estamos a ter um tempo perfeito, mas este tempo é dos mais perfeitos, nós não conseguimos esquecer isso. O professor perfeito é o segundo. Aqui, o abençoados, que é Shakyamuni Buda, o Buda Shakyamuni, o Buda histórico, estava em Rajagriha, é o lugar perfeito, Rajagriha, na montanha dos abutres. É uma cidade secular, a montanha dos abutres.
é um local de meditação, tem lá um ermitério. Então, a Montanha dos Abutres é como que um lugar de peregrinação e rasgaria uma cidade. E a montanha dos Abutres tem muitas rochas e todas as rochas parecem uma série de abutres juntos. É por isso que se chama o Monte dos Abutres, porque as rochas assemelham a abutres. Este é o lugar perfeito. Então, 4 é discípulos perfeitos. Então, isto diz, junto com uma grande assembleia de monges e uma grande assembleia de bodhisattvas. Quando diz grande, excelente, refere-se aos Mahasaviras, aqueles que foram ordenados por mais de 20 anos. Portanto, os monges tinham sido ordenados há mais de 20 anos. Não só em número, mais do que 5.000, mas ainda é um número, não só em número, mas é também grande em qualidade de que também são muitos deles arahats e são grande e têm grande realização. É mais dos 5.000 da qualidade, eles atingiram, portanto, o estado de arahat. Então, isto é a grande assembleia de monges. E também, não só isso, mas também uma grande assembleia de bodhisattvas. Isto significa que a assembleia tinha tanto Shravakas e Budas Pratyeka, como também bodhisattvas. Os bodhisattvas que totalmente deixaram partir todas as falhas cognitivas e aflitivas e desenvolveram todas as qualidades do bodhisattva e que atingiram o estágio do bodhisattva, que é corajoso, não para pedir a nirvana, mas sim ficar em samsara para beneficiar seres sencientes, tal como nós. E isto também tem 2 significados. Grande significa 5.000 ou mais bodhisattvas. Em termos de qualidade, há muitos bodhisattvas como Bhadrabala e o seu número é mais do que 10.000. Mais do que 10.000. Dizem que há milhões de bodhisattvas. O número é mais de milhões. E a grandeza da qualidade. E todos eles atingiram os Bhumis. Então eles já estão nos estágios nobres de Bhumis, do 1º ao 10º. Esta é a grandiosidade da audiência. Então, há 4 fatores perfeitos gerais. De causas e condições vêm juntos, é um momento mágico. O professor e o tempo foi certo. O professor, o lugar perfeito e os discípulos perfeitos, todos se juntaram. E quando nós juntamos 3 gerações de pessoas numa família, nós achamos isto é ótimo. Mas aqui temos esta congregação tão grande, uma assembleia tão enorme. Qual será então? Então, no Monte dos Abutres, esta foi uma assembleia maravilhosa que se juntou e muito especial. E nós, em 1980, então, Khenpo Rinchen lá, quando fomos em peregrinação,
que é que devemos fazer? Eu fico feliz que vás em peregrinação, mas deves ir ao monte dos Abutres, porque todos os átomos daquela zona são abençoados pelos Arahats e pelos Bodhisattvas. Então, é um local muito mágico. Quatro fatores perfeitos então se juntaram. O quinto extraordinário é perfeito, é o ensinamento em si, é o ensinamento perfeito, que é a perfeição da sabedoria. Qual era o tópico? O ensinamento era a Prajnaparamita, é o ensinamento, como é que foi dado. Há três coisas que foram dadas. Os ensinamentos foram empoderadas pelo ensinamento do Buda, pela bênção, e coisas que foram ensinadas por ele e também endossadas por ele. Portanto, é o ensinamento, então, abençoado pela meditação do Buda. Isto vai mostrar a natureza desta perfeição da sabedoria. Então, a perfeição da sabedoria é a mãe de todos os Budas do passado, do presente e do futuro. E terceiro, como é que nós e outros podemos praticar a perfeição da sabedoria? E como podemos então isto também pode ser através do A ou através de dizer o sutra em si. O primeiro é como é que o ensinamento é empoderado pela bênção do Buda. Que tipo de ensinamento? É o poder da concentração profunda. E como é que isso foi? Porque é que tudo foi abençoado? Como é que foi tudo abençoado? E quem abençoou? E quais as pessoas abençoadas? E como é que todas as pessoas foram abençoadas? Foram uniformemente abençoadas só por estarem lá? Ou alguns foram abençoados de uma maneira e outros de outra? Então isto vai ser discutido. A primeira vai ser isto foi, naquele momento, o abençoado entrou na concentração que expressa o fenómeno chamado a percepção profunda. Então, e o abençoado entrou em Samadhi, que se chama a percepção profunda. Então, qual é a causa da bênção? O Buda, ele próprio, quando toda a gente estava lá, numa assembleia, ou se foi um momento mágico, ou se havia algum planeamento. E o Buda entrou na percepção profunda e ele mostrava-se como estava nessa concentração profunda de Samadhi profundo. Na realidade, o Buda está sempre nesse estado meditativo, mas aqui ele manifestou-se como estando nesse Samadhi, nesta concentração perfeita, neste Samadhi, neste transe de Samadhi. Então ele estava a dizer todos os ingredientes que estavam.
tanto como, por exemplo, num bolo, o leite, os ovos, a farinha, por aí fora. Portanto, ele estava a falar em todos esses agregados, os entes agregados, o nariz, os olhos, etc. Portanto, e a natureza dos fenómenos. E estava a falar uma iluminação muito profunda. Tanto o nobre. Então, ele estava na meditação profunda do vazio de todos os fenómenos. Então, as pessoas aparecem como um cavalo ou como um elefante, mas o cavalo não é o cavalo e o elefante não é elefante. A aparência do vazio, ele podia ver tudo de uma maneira em simultâneo. A aparência não está vazio da aparência, mas a aparência está lá e aparece como manifestação do vazio. Ele teve uma grande iluminação da não-dualidade de surgimento e vazio. E todos os convence através da sua concentração profunda. Portanto, isto é um catalista, é um catalisador deste Sutra do Coração. Foi através do poder do Buda e da concentração do Buda. Então, é importante sentar-se com os praticantes, porque estar com alguns praticantes meia hora ou umas horas, quanta energia positiva nós recebemos. Só estar sentado em frente do Buda, eles podiam sentir que o Buda estava a entrar nesta concentração profunda. Este primeiro parágrafo chama-se o prólogo. É aquilo que está por detrás, em que o Sutra do Coração foi feito, foi dito. Isto mostra que os conteúdos do Sutra que nós vamos desenvolver são todos causa para o Buda, ele próprio, por esta meditação completa. Então, ele desenvolveu houve um diálogo que se desenvolveu e como isso vai acontecer? E quem é que foi abençoado para fazer o quê? E aqui temos que olhar quem é que é abençoado para fazer o quê. Então, há dois indivíduos que foram abençoados, Avalokiteshvara, o Bodhisattva Avalokiteshvara e o Arahat e Shariputra. E como é que eles foram abençoados? Da mesma maneira ou de uma maneira diferente? Eles foram abençoados diferentemente. Avalokiteshvara foi aquele que responde e Shariputra foi aquele que pôs as questões, o questionador, aquele que toda a gente estava lá quieto quando o Buda estava em concentração e alguém que pôs uma questão e alguém respondeu. Então quem pôs a questão foi Shariputra, quem respondeu foi Avalokiteshvara e foi tudo espontaneamente, aconteceu espontaneamente através do Samadhi do Buda. Então o diálogo, o significado da perfeição da sabedoria no diálogo entre Shariputra e o Avalokiteshvara é aquele que responde e Shariputra é aquele que pergunta. E este diálogo tornou-se a perfeição da sabedoria. Portanto, e foi revelada a perfeição da sabedoria. A primeira, nesse tempo, no mesmo momento, quando o fenómeno, o Buda estava num fenómeno chamado percepção profunda, no mesmo momento, um Bodhisattva é o nobre Avalokiteshvara, o Bodhisattva Mahasattva, esse grande ser,
é este Bodhisattva. Bodhisattva está para além das pessoas Shenrez. Avalokiteshvara é Shenrez, é o Senhor do mundo, que olha 3 vezes pelo mundo, 3 vezes à noite, e está sempre a olhar pelos seres sencientes. Ele está sempre a respeitar todos os seres sencientes como fazem ou não fazem. Ele tem Avalokiteshvara. Shvara é o Senhor. É o Senhor que olha pela luta de todos os seres, pelo caminho de todos os seres. Então, este é o Avalokiteshvara superior. É um Bodhisattva do 10º Bhumi. É por isso que o nobre Avalokiteshvara, enquanto contemplava o significado na profunda perfeição da sabedoria. Que altura maravilhosa! Então, Avalokiteshvara também estava a apurar o que era o vazio, tais como a forma, o sentimento, a percepção, a vontade, a consciência, e não tem nenhuma natureza primordial eles próprios. A forma não é encontrada nessa forma mesmo, através da carne, da medula, etc. Ele dissecou tudo. Avalokiteshvara estava a meditar sobre isto. Também fez, tudo estava vazio da existência inerente. Então não existe o meu, não existe nada que é nos agregados, nada que tem essência própria. Não há nada que seja inerentemente existente como um self. É isto que o Avalokiteshvara estava a percepcionar na sua meditação. Então, o que aconteceu? Então, através pelo poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Bodhisattva. Então, Shariputra estava na audiência. Shari é um nome sobre a mãe de Shariputra. Ela, a senhora Shari. Então, Putra é filho, então é o filho da senhora Shari. O nome dele é por causa da sua mãe. E o pássaro Shari é como um falcão que anda muito alto, mas olha para tudo de uma maneira, tem uma habilidade para ver a coisa mais pequena no chão. Então é como um falcão, tem um olhar profundo e muito que olha muito longamente e de uma maneira muito precisa. Então Shariputra é o seu filho desta senhora Shari. Então os olhos de Shariputra, imaginemos como seriam. Então era um dos discípulos mais inteligentes do Buda. Ele conseguia ver mais longe. Shariputra, então ele teve esta visão para discernir o significado. Então ele tem um poder tão inteligente que Shariputra disse ao nobre Bodhisattva. Ele levantou-se do seu lugar e fez três vénias ao Buda e fez toda a etiqueta de prestar respeito e homenagem a Avalokiteshvara também, e toda a gente
de repente, tudo estava calado e Shariputra de repente levantou-se. Que coisa maravilhosa. Então ele perguntou a Avalokiteshvara, enquanto o Buda estava na meditação, é estranho, que é uma quebra de etiqueta, enfrentando o Dalai Lama e de repente está a prostrar-se para outra pessoa e perguntar a outra pessoa, fazer uma pergunta e não ao Dalai Lama. Então imaginem o que isto foi. Então Shariputra não teve hesitação, então aproximou-se de Avalokiteshvara enquanto o Senhor Buda estava lá. Porque isto estava tudo a ser orquestrado pelo samadhi profundo do Buda. Nós estamos, como isto veio, isto é tudo os chineses e os japoneses não usam nada disto. Eles cortam tudo isto e removem esta parte da etiqueta, o prólogo do sutra. Porque então eu chamo isso como um sutra do coração incompleto. Está incompleto. Que não diz a história, como tudo aconteceu. Vai direto ao ensinamento. E não foi aos 4 fatores, todos os fatores gerais perfeitos. Nós temos de dizer a história correta, senão o ensinamento não faz sentido. É por isso que tudo o que eu ouvi, porque é que os chineses e japoneses cortam estes prólogos? Eu não compreendo. Eu digo que é o Sutra do Coração incompleto. Mas não é só resumido, é na realidade incompleto, está incompleto. Então, o Sutra do Coração, nós temos que ver o momento mágico que aconteceu para o Sutra aconteceu. Sobre causas e condições é que aconteceu, qual foi o momento mágico. A história do Buda tem que ser ensinado, tem que ser dito. Então, o Buda também falou sobre as suas vidas passadas. Então, por que é que não podemos mostrar um momento mágico da vida que ele viveu nesta altura, do Buda histórico? O que justifica que estas pessoas que removem é a sexta. Porque eles ficaram sem tinta ou ficaram sem papel. Ou porque eles não gostam dos personagens. Não percebo isso. Em tibetano, se nós lermos o Sutra do Coração, nós dizemos o que é que acontece por aí. Então, isto é a minha pequena, o meu pequeno nota à margem. Nós somos todos estudantes. O Mahayana, nós temos que ir para o prólogo do Sutra do Coração. Portanto, no Mahayana, alguns não fazem isso. Através do poder do Buda, o grande nobre fez 3 prostrações e fez ao grande nobre Avalokiteshvara. Como deve treinar o filho ou a filha da nobre linhagem que deseja. Shariputra está a perguntar. A fazer a pergunta. Como é que deve o filho ou a filha de nobre linhagem? A nobre linhagem deve pertencer então diz-se que é uma nobre linhagem por causa das castas.
Aqui refere-se a tanto ser um filho ou uma filha. Quem quer que seja que tenha a capacidade de compreender o significado da perfeição da sabedoria e a transformar a sua vida por causa disto. Então, são o filho ou filha da linhagem deste ensinamento. Não só que esteja presente no ensinamento, mas que também pode lembrar o ensinamento, praticar o ensinamento e manter a linhagem e que isto é passado para outras gerações. Isso quer dizer a boa linhagem. Quando foi perguntado isso, que deseja praticar a profunda perfeição da sabedoria. Portanto, como é que deve treinar nesta perfeição da sabedoria no vazio? Quando nós vamos ensinar, se nós formos ensinar sobre o vazio numa universidade, ninguém se candidatará ou se registará nessa cadeira. Nós temos que ser abençoados, filhos ou filhas já desta linhagem e que tenhamos as ligações kármicas e através do mérito de vidas passadas que nós temos este mérito para estar aqui e ouvir o significado profundo da perfeição da sabedoria e também lembrá-lo. Não só ouvi-lo, mas também lembrá-lo. Então, é importante fazer com que a nossa consciência mental totalmente abençoada pelo este ensinamento. Nós temos que ter este contínuo mental para conseguir compreender a perfeição da sabedoria, ou compreender o perfeito, a perfeição do vazio. Nós podemos normalmente já também estar a ler os Sutras do Coração diariamente nas nossas práticas diárias. Nós não estamos a ler isto apenas porque nós queremos receber a compreensão profunda que realmente precisa de ser recitado. Então é o pão e a manteiga do budismo zen. Algo nos japoneses, foram abençoados pelo Dharma. Eu posso ver que eles são abençoados por ter o Dharma no país. Há muito tempo, muitos templos são lá no Japão. Estas pessoas estão na realidade abençoadas, são abençoados que na realidade têm a possibilidade de ser os guardiãos destes ensinamentos do Sutra do Coração. Nos anos 70, quando eu era noviço, eu encontrei alguns peregrinos japoneses e ela sabia que eu era budista. Então, ela mandou-me este livro em japonês. Que era o Sutra do Coração, que eu mais tarde compreendi que foi isso o texto que ela me tinha dado, esta peregrina japonesa. Então, eles têm uma grande reserva de mérito para receber os ensinamentos do Buda sobre a perfeição da sabedoria. Quem quer que queira treinar sobre como é que devem fazer e como é que devem treinar, praticar a profunda perfeição da sabedoria. Então, o nobre Avalokiteshvara
Então, o Avalokiteshvara teve a coragem para responder em frente do Buda, mas Avalokiteshvara estava tão abençoado pelo Buda que ele não teve hesitação em responder. Ou verificar com os amigos ele foi para a frente e, na realidade, ele apresentou a resposta. E Avalokiteshvara respondeu. Avalokiteshvara dá uma resposta. Ele diz aqui no Sutra. E o nobre Avalokiteshvara respondeu ao venerável Shariputra. É um Mahasattva, ele de uma maneira confiante, ele respondeu. Ele diz, venerável Shariputra, E o que é que ele disse? Shariputra. Ele estava a responder a Shariputra só. Shariputra era qualquer ser senciente. Éramos eu e ele. Então, ele estava a falar conosco também como Shariputra. Todo Shariputra em nós, o que é um filho ou filha de nobre linhagem, que deseja praticar a profunda perfeição da sabedoria, deve discernir deste modo. Agora, Avalokiteshvara, que devem mudar a sua visão. Neste momento, nós estamos a olhar para as coisas como agregados reais, de forma e como a mente. Todos os agregados são eu, e toda esta visão está totalmente errada. Então, eles devem ver nesta maneira e não da maneira como é normalmente visto, porque isto é a maneira correta de ver. Porque até agora têm visto de uma maneira incorreta. Então, os agregados como eles devem ver corretamente os 5 agregados como vazios da sua própria natureza. Devem ver corretamente estes 5 agregados como vazios da sua própria natureza. Então, agora Avalokiteshvara está a dar um ensinamento que os 5 agregados são vazios por natureza. Eles não existem, sua própria natureza. Eles só existem ao serem etiquetados, então, e são produzidos por interdependência originada, e então é dessa maneira que eles surgem. Mas são vazios por natureza. Então, agora devemos considerar o Sutra do Coração. Deve ser visto a partir daqui. Nós estamos agora a ver, agora é o ensinamento explícito sobre o vazio, e depois é a forma implícita sobre a natureza da mente. Então, o vazio explícito é ensinado, e está depois a realização do vazio conceptualmente, e meditar sobre o vazio. Então, para além da meditação, nós temos o caminho da acumulação e o caminho de preparação. Então, estes são caminhos mundanos, antes de se entrar nos bhumis, antes de entrar no caminho da visão. É quando nós temos o discernimento, a realização da perfeição da sabedoria. Através da meditação é quando atingimos. Nós temos
o caminho da acumulação, o caminho de preparação, o caminho da visão, o caminho da meditação e o caminho do não mais ensinamento, não aprender mais. Esta conversa inteira fala sobre estes 5 níveis de caminho. Como é que todas as experiências, são os 4 pontos válidos. Os 4 pontos válidos. Como é que todos estes ensinamentos mostram o caminho da visão, as 8 realizações profundas. E a terceira é como alguém será libertado para apego de samsara e nirvana como um objeto, um objetivo. Portanto, como é que se dá a instrução, como se deve praticar a perfeição da sabedoria? A quinta é o caminho, então, quais são os benefícios de praticar a perfeição da sabedoria? É muito importante que nós soubermos o esboço muito bem. Então, estes esboços são muito importantes porque mostram-nos o modo como o caminho deve ser percorrido. Avalokiteshvara responde a tudo isso. Tudo é meticulosamente mostrado através do Sutra. É preciso que os comentários indianos encontraram um esboço muito preciso. Quando nós compreendemos o esboço deste ensinamento, então nós conseguimos elucidar as pessoas e nós somos nós próprios abençoados pela resposta de Avalokiteshvara. E nós somos abençoados ao rejeitar as visões incorretas. Então, ao ver o corpo como eu, ou alguma coisa que nós amamos ou que não amamos com apego. Então, nós sofremos muito por causa deste apego. Não só agora, mas há 20 anos, nós continuamos a sofrer que o corpo seja eu, ou que essa pessoa é minha, ou é a minha mãe, a minha sobrinha, a minha nora, etc. Nós temos esta visão tão incorreta das coisas como existentes na realidade. De uma maneira. E a mesma coisa com os sentimentos. Nós vemos tudo incorretamente como reais, não como impermanentes. Não são apenas figmentos da nossa imaginação. Nós pensamos que são verdadeiramente existentes. Nós nem sequer hesitamos que nós o vemos ou que nós vemos ou sentimos pode ser errado. Nós não temos hesitação sequer, mas agora, quando estamos a fazer o Sutra do Coração, a partir de agora, é melhor ir mais longe, através do Samadhi profundo do Buda, através do qual ele deu ensinamento, através do Avalokiteshvara e através agora do Zoom. Nós estamos agora sobre a concentração profunda do Buda Shakyamuni e ele está a começar a mexer com esta informação na nossa mente e a partir de agora os 5 agregados vão ser mudados na nossa mente para ter a visão correta. Então, o ensinamento real é meditar, porque nós precisamos meditar na natureza de Shunyata. Shunyata significa o vazio. O vazio com o vazio do objeto.
ou a visão subjetiva da nossa mente. Uma parte é explícita, a forma é apenas uma etiqueta. Implicitamente, nós temos que ver a nossa mente subjetiva através da meditação, que é luminosa, mas completamente vazia. A natureza da mente é luminosa, mas completamente vazia. É isso que precisamos de meditar, que é o Shunyata. Este é um método de ensinamento, porque o Buda Shakyamuni e todos os Bodhisattvas e Arahats, todos eles estavam em meditação, mas eles estão todos em transe já de meditação. Então realizam o significado da mãe da perfeição da sabedoria. E agora eles agora ficaram férteis da iluminação. Então, porque a partir da altura em que se tornam conhecedores da perfeição da sabedoria, eles tornam-se férteis para a budeidade. Então, por ter apego à forma como o self, então tudo isso, ao ter apego, nós agora estamos a olhar como uma mãe para todos os seres que têm esta visão errónea. Então, a partir daí, nós seremos capazes de desenvolver uma experiência subjetiva que o que quer que seja, objetos, fenómenos aparecem, todos estes são validados, estão validados para as nossas experiências. Eles não têm verdade ou qualquer etiqueta que a gente tenha ou ponha. Eles são apenas concessionados, estão conceitos que nós colocamos como etiquetas para essa forma, esse sentimento, etc. Então nós podemos explicar os 4 pontos válidos. Os 4 válidos, os quais pontos válidos são sobre os 5 agregados. E usa-se a forma como uma analogia. A forma é vacuidade. A forma é vacuidade. E quando diz que a forma é vazio, que nós não desenvolvemos apego à forma como uma chávena. Se nós não temos o apego à chávena como porque esta chávena apareceu interdependentemente de muita coisa e é uma etiqueta que nós damos, é um nome que nós damos a este objeto de cerâmica, foi feito e teve no fogo aquecido e depois é que se desenvolveu, a cerâmica é que se desenvolveu como uma chávena. Não tem nada de concreto na forma da chávena, mas a forma da chávena não tem a forma, é vazio da forma. É o yoga da aparência que não existe. A aparência não é aquilo que aparece. A aparência é aquilo que é uma projeção da nossa mente e não uma manifestação do objeto em si. Mas a nossa experiência a experiência é manifestada como uma forma. Portanto, a nossa experiência do vazio é experienciada como uma forma. Então, a segunda parte é a vacuidade é forma. Então, forma é vacuidade, é o vazio, vacuidade é a forma, portanto, a partir da vacuidade aparece uma aparência. Então, o terceiro, então a vacuidade não é outra coisa senão a forma, que é a forma. Então, a aparência da chávena e o vazio da chávena
não pode ser estabelecido sem o vazio, e o vazio do vazio e a aparência do vazio não podem aparecer sem estarem dependentes um do outro. Então, o vazio é o caminho da não-dualidade. Então, a forma e o vazio é tudo vazio. Para aquele que é comum, é concreto, para aquele que é sábio, é vazio. Ele pode, o sábio consegue ver a forma, mas sabe que é vazio. Mas é aquele que é louco é que vê que a forma existe e como se ela própria. Então, a forma não é outra coisa senão vacuidade. Então, é como o sábio vê, a forma aparece como manifestação do vazio e damos um nome, damos uma etiqueta de forma. Então, isto é o caminho da não-dualidade. Forma é vacuidade, vacuidade é forma, vacuidade não é outra coisa senão forma, forma não é outra coisa senão vacuidade. É como a lua refletida na água, então é como a lua e a água, não são distinguidas quando estão refletidas na água, mas quando olhamos para um lago, então nós vemos a reflexão da lua, mas se não houvesse água, não haveria a reflexão da lua. Então, as formas são como tudo como a lua que se reflete na água. É como eu a estar a aparecer neste momento no vosso ecrã. Então, eu estou a aparecer no vosso ecrã. Eu estou aqui num centro que se chama Virupa e também não existente, mas nós temos relativamente, nós demos-lhe um nome, mas antes disso era uma quinta. Então, e a quinta não existe nessa altura ou não existe nem agora. Virupa, o centro Virupa é um nome adotado. Não, em termos últimos não existe. É como tu amas uma pessoa há 2 anos e agora já não amas essa pessoa. Então a aparência é real ou vazio? Quando nós amávamos essa pessoa parecia real. Quando não amamos, se bem que ele esteja lá, nós esvaziamos deles. Então, nós compreendemos estas 4. A forma é vacuidade, vacuidade é forma, vacuidade não é outra coisa senão forma, forma não é outra coisa senão vacuidade. A forma é real através daquele que é criança e o vazio é para aquele que são os sábios que veem a forma. Não veem a forma como forma, mas sim a vacuidade a manifestar-se como forma. Mas como a criança não vê a vacuidade, mas apenas a forma como realmente existente. Então, como a criança ver a forma como existente, está incorreto. A aparência da chávena é uma coisa, mas a realidade da chávena, se nós não dermos uma etiqueta, um nome à chávena, se nós virmos uma chávena, nós não poderemos chamá-la como uma chávena. Pode quebrar-se e não há um ser essencial porque ela pode quebrar-se. Não há uma forma que seja independente da parte do nome que nós lhe colocamos, da etiqueta que nós lhe colocamos. Nós não conseguimos ver nada como exista permanentemente. Se nós compreendermos estes 4, quando nós compreendemos estes 4,
A forma é vacuidade, vacuidade é forma, vacuidade não é outra coisa senão forma, forma não é outra coisa senão vacuidade. No mesmo modo, se nós soubermos como que nós validar isto, vai dos 5 agregados para o sentimento. Nós também podemos meditar para o sentimento nas mesmas quatro maneiras. Nós devemos sentir os sentimentos da mesma maneira. Portanto, sentimento é vacuidade, vacuidade é sentimento, vacuidade não é outra coisa senão sentimento, sentimento não é outra coisa senão vacuidade. Então, o nosso sentimento é também, então, o sentimento e por aí fora. Não validemos os nossos sentimentos como serem reais e que existem permanentemente. Eles existem independentemente? Não. Eles são interdependentes. Não é o mesmo sentimento que existe. O que quer que seja produzido é impermanente. Esta chávena é impermanente. Foi produzida a partir de uma não chávena. Foi produzido de uma cerâmica, do calor, dar-lhe uma forma e depois foi produzido. E depois, o que é impermanente é aquilo que é interdependentemente produzido. E é muito importante compreender, porque é uma panaceia. A maior parte das pessoas não compreendem a vacuidade porque têm apego a quem gostam, a quem não gostam. Mas, na realidade, não tem uma inerência existente. Então, se nós não tivermos mérito suficiente, nós não iremos compreender bastante destes ensinamentos. O Sutra do Coração é muito profundo e é muito difícil também. É um sutra muito difícil. É um tópico muito profundo. Não é por isso que nós temos que ser pacientes, principalmente se for a primeira vez que ouçamos isto. Quando o Dalai Lama foi ao Japão, estava a admirar a tradição das pessoas japonesas. Estavam sempre a recitar o Sutra do Coração. Mas eles não tinham conhecimento do que é que estavam a recitar. Eles tinham uma fé profunda nele, mas a maior parte deles não tem muitos ensinamentos. No budismo tibetano, o estudo da perfeição da sabedoria são 5 anos nos mosteiros budistas. Então, todo o corpo da perfeição da sabedoria e também pela faculdade muito boa da inteligência da Assembleia e pôs-me então capaz de explicar isto. Então, tal como nós meditamos nos 4 pontos válidos, da mesma maneira, nós devemos usar com o sentimento. O sentimento é sentimento é vacuidade, vacuidade é não outra coisa que o sentimento. Se vacuidade não é outra coisa senão sentimento e sentimento não é outra coisa senão vacuidade. Então o terceiro agregado é a percepção é vacuidade. Nós não pensamos que a nossa percepção é vazia, mas sim a nossa opinião que está correta. E nós ficamos com a nossa percepção como a mais certa, quando na realidade ela está completamente vazia de existência real. A percepção do teu, nós temos uma percepção que nós estamos a colorir a nossa percepção de acordo com aquilo que nós sentimos com as projeções da nossa mente.
Então, a percepção é vacuidade é percepção, vacuidade não é outra coisa senão percepção, e a percepção não é outra coisa senão vacuidade. Então, e também as formações mentais. Portanto, as formações mentais é a ação. A ação que nós fizemos ou que não fizemos são, tanto as formações mentais são vacuidade é formação mental. Vacuidade não é senão formação mental, e a formação mental não é outra coisa senão vacuidade. Nós precisamos de duas mãos para bater palmas. Qual é o problema com as nossas mãos? A nossa mão esquerda e a nossa mão direita não são, ainda são as minhas mãos e eu quero bater palmas. Mas nós precisamos ter uma mente para dizer porque vamos então bater palmas. Nós precisamos de muitas causas e condições. Nós temos que ser muito inclusivos de muitas causas e condições. Porque é que nós formamos opinião sobre o nosso pai? A nossa percepção não é correta. Nós pensamos que tudo é do meu sogro, é tudo a falha dele, tudo a culpa dele. Onde é que isto vem? Onde é que vem esta formação mental? É miséria atrás de miséria. Nós estamos a ver as coisas da maneira errada. Então, o Sutra do Coração ensina-nos a mostrar e ver as coisas corretamente. As coisas tais como são. A verdade como ela é. Portanto, a ação de qualquer se for uma ação maravilhosa ou não maravilhosa, nós não devemos juntar a essa pessoa. Nós devemos o vazio da ação. A ação A ação é vacuidade é a ação, vacuidade não é outra coisa senão a ação não é outra coisa senão vacuidade. Então agora vem a consciência é mais subtil. Então, a partir daí, da mesma maneira, a consciência é apresentada como o último dos 5 agregados. Porque realmente é o modo correto de apresentar. Portanto, as 6 perfeições são corretas na ordem correta, as 4 nobres verdades também na forma correta. Então, a consciência é o mais subtil de todos os agregados. A consciência é vazia. Nós pensamos que a nossa consciência é visual. Eu vi com os meus próprios olhos e pensamos que isso é real. Mas como é que são os nossos olhos? São assim, muitas vezes já têm problemas e não veem as coisas corretamente. Nós não conseguimos ver as coisas tais como são. Nós vemos objetos como existentes realmente. Nós vemos, mas muitas vezes não vemos. A não ser que não vejamos a não ser que vejamos o vazio da consciência. A consciência é vacuidade é consciência, vacuidade não é outra coisa senão consciência não é outra coisa senão vacuidade. Quando nós conseguimos fazer isto com todos os agregados, nós estamos a usar as quatro pontos de validação do Sutra do Coração. Então, para ilustrar isto um bocadinho mais, nós dizemos o significado definitivo é a não dualidade da aparência e vazio. Então vamos usar esta analogia como a lua que se reflete na água. Quando a lua se reflete na água e está manifestada, tanto a água como a lua se manifestam em conjunto.
Se bem que a reflexão apareça na água, mas não interessa. Mas a água está lá com a Lua. Nós dizemos que a Lua está a cair na nossa perna porque temos um vaso com água. Não. Então, a Lua não cabe no nosso lago. Então, nós pensamos que a América é o tamanho da Lua e não vai caber no nosso lago. Então, se nós virmos a Lua numa chávena que tem água, então quantas luas haveria? Teremos 10 chávenas, de dar 10 luas. Então na realidade, a Lua na água significa que ela não existe. Tanta forma é vacuidade. É como o sentimento. Os sentimentos também são vazios. É como nós vemos, é como a Lua na água. Quando nós realmente olhamos para isso, nós não encontramos a Lua em lado nenhum nessa água. Nós não encontramos no nosso corpo, nós não encontramos esse sentimento em lado nenhum. Nós não encontramos nenhum sentimento. Mas se nós praticamos os sentimentos, nós às vezes, quando temos sentimentos contínuos, às vezes chamamos de stress e causam doenças no nosso sistema. O sentimento não é vermelho ou azul ou amarelo. Nós conseguimos apenas, não é como o sangue. O sentimento é vazio, tal como a lua na água. A analogia é a analogia da lua na água, é a analogia da consciência visual. Então nós podemos pensar nos 5 sentidos: odor, tato, gosto e tato. É como nós vermos um elefante também ver um elefante no nosso quarto, no sonho. Quando nós estamos a dormir e vemos um elefante no nosso quarto, se bem que durante o sonho o elefante apareça no sonho, mas o elefante nunca caberia no quarto onde a gente dorme. Portanto, em vida real nunca ocorrerá. Então, não há realmente elefante no quarto. O sonho de que o elefante veio ao nosso quarto é um exemplo de não existência. Não é uma analogia de existência, mas não existência. Então, a analogia é da consciência mental. A primeira é sensorial. Tudo em tudo, através disto, nós compreendemos que não existe a realidade essencial, desde a forma até a consciência. Então, tal como a lua refletida na água. Não pode acontecer nunca. A lua não está na água. Quando nós vemos um inimigo numa pessoa, é tudo uma projeção da nossa inimizade em relação a essa pessoa. A agressividade em relação é a nossa própria reflexão que aparece, né? Que são eles, quando na realidade eles estão totalmente vazios o inimigo é o próprio. Eles não existem na realidade. Então precisamos de usar estas 4 pontos válidos, validações. Se nós não conseguimos fazer, é chamado o caminho da acumulação. Nós estamos desenvolvendo mérito para acreditar no vazio e na impermanência das coisas, de uma maneira conceptualmente, mas realização.
nós temos primeiro que começar conceptualmente. E então dizemos, epá, isto foi sobre a minha cabeça, foi demais. Eu nem consigo conceptualizar isso. Na realidade, nós queremos, na realidade, destruir a nossa cabeça. Então, porque essa é o objeto da perfeição da sabedoria. Na realidade, toda esta sabedoria deve explodir completamente com a nossa cabeça. Então, isto é metafórico. Então, quando nós explicamos, quando o Dalai Lama explicou o Sutra do Coração, as pessoas foram lá, mas não perceberam nada, mas disseram que vieram muito felizes. Mas nada veio na cabeça, mas alguma coisa foi no seu coração, porque eles saíram de lá felizes. Então isso é o significado dos 4 pontos de validação. Quando nós realizamos que a forma é vacuidade e vacuidade é a forma, vacuidade é não outra coisa senão forma e forma é outra coisa que não vacuidade. Então depois nós conseguimos e seguimos então o caminho da preparação. E nós aqui conceptualmente conseguimos realizar isto. Nós ainda vemos como e apreendemos as coisas como reais, mas um momento mais tarde nós dizemos não, isto não é verdade, isto é vazio. Então a lua não caberia na água da chávena, portanto, então eu tenho que realizar isto. Então, tenho que realizar isto em tempo real, mas aparece-nos apenas com um espaço, um intervalo de mais tarde. Então, nós podemos pensar na altura que é real, mas depois realizamos que é vacuidade. Então, é como um sonho, é como a vida é um sonho. A vida não é como um sonho, mas é um sonho. E quando nós somos capazes de fazer isto, nós estamos no caminho da preparação e da acumulação. Quando as pessoas não hesitam, tudo é o que está, é aquilo que ele fez e não vale. Ele é o que fez e não mudamos nada dessa percepção. Então nós estamos com um problema. Nós estamos nós, quando não mudamos a percepção sobre uma pessoa, então nós não estamos na realidade em nenhum destes caminhos, no caminho da acumulação ou de preparação para realizar a perfeição da sabedoria. Nós nem sequer temos shamatha, ou permanência em calma, quanto mais a perfeição da sabedoria. Então, isto são os caminhos da acumulação e da preparação. Então, isso segue para o caminho da visão. O caminho da visão tem as 8 realizações profundas. É a parte mais profunda de interpretação disso. Depois dos 4 pontos válidos, então ele diz, então, mas portanto, Shariputra, isso não, na vacuidade não há forma, no mesmo todos os fenómenos são vazios. Há 8 pontos. Todos os fenómenos são vazios. Ao chamar Shariputra, todos os fenómenos que nós olhamos através o profundo vazio é o significado da perfeição da sabedoria. O que é o vazio? Todos os fenómenos são vazios. O que é que nós queremos dizer com isso? Todos os fenómenos são vazios. Olha para a subjetividade, para a nossa natureza da luminosidade e a consciência da mente subjetiva. Olha para a nossa mente e tenta compreender a luminosidade
e a clareza e a consciência, estar ciente da nossa mente. É alguma coisa que vem agora, ou estava lá antes, ou foi para outro local. Quando nós olhamos para a natureza da mente, e diz que é sem nenhuma característica. Não há nenhuma característica intrínseca de que ela exista. Então não é criada. Portanto, não há características, é desprovido de características. Não nasce, não permanece. Portanto, a mente é luminosa, não é algo que nasça, ou não é alguma coisa que é incessante ou que permaneça. Então, todos os fenómenos deste modo, os fenómenos são vacuidade, sem características, não são nascidos, nem interrompidos, não são impuros, nem puros. Não tem, então, não tem diminuição, não tem impurezas, não são impuros nem puros. Portanto, não tem nascer incessante. Nós não conseguimos pensar sobre a mente, porque não conseguimos sequer pensar o que é a mente. Portanto, Shariputra, portanto, não é exprimível, não se consegue exprimir. E por causa disso, porque não se consegue exprimir, é inconcebível. E por causa disso, porque é inconcebível, a natureza da vazio profundo não tem. É porque o vazio não tem, não tem característica do que vazio o vazio ele próprio. Como não tem características para além do vazio, a sua natureza é vazia, porque o vazio não pode ser produzido, não pode ser criado. Não pode ser criado, não pode nascer. Nós pensamos que todas as coisas são criadas. Mas alguém que vê, não consegue ver alguém como sendo o autor do que quer que seja criado. Então, se nós virmos a vacuidade, então não é criado. Nunca foi criado, nunca nasceu. Então, se é vazio, não há nada para criar. E porque não há criado, então não existe cessação. Porque não existe, como não aparece, ela também não cessa. E pela conduta da vazio e a conduta não tem nenhuma impureza com que se confunda. Não há confusão nenhuma porque não há impureza, porque não é tudo vazio. Não há mente para ser confundida. Não há impureza. Não estão. Mesmo a impureza temporária, a impureza não foi removida. Não é porque não foi removida, mas nunca esteve lá. Nunca foi impura. Por causa disso, é vazio de impureza. E também não estão vazios de pureza. Temporariamente a impureza está lá, mas elas próprias não são impuras pela conduta então não há algo que seja falso que pode ser aumentado ou alguma qualidade que seja diminuída. É uma realização profunda,
São 8 realizações, 4 pontos válidos de validação e 8 realizações. Então estamos a ver o caminho da visão. O caminho da visão é quando não atingimos o primeiro bumi. Nós vemos todos os fenómenos como não tendo existência inerente e como nós estamos nesse estágio de meditação, mas todos os seres que agem de uma maneira comum, o Bodhisattva está sempre compassivo, tem sempre compaixão em relação a esses seres, porque eles não compreendem o vazio, porque eles têm apego à realidade de forma e de agregado por aí fora. Então estão preocupados com isso, têm medo de morte, medo de perder tudo. Então agora mantidos na prisão de samsara. Então por causa da falta da sabedoria discriminativa do vazio. Então, porque nós estamos capazes nós conseguimos sempre, nós podemos sempre compreender os seres sencientes que não têm o conhecimento correto. Nós temos esta compaixão infinita com este vazio na mente, porque eles estão apegados à forma, até sentimentos, percepções, consciências, opiniões, etc. Ao que fizeram, ao que estão tão bloqueados com isso tudo que não conseguem ver o momento presente e não estão, e tudo se torna influenciado negativamente ou ele, ou ela, ou sentimento como algo real e permanente e nunca pode deixar ir a má vontade e não pode desfazer a má vontade. Estamos sempre a pensar na má vontade e há muitas razões para fazer as coisas más, então nós entramos numa ilusão, na armadilha da samsara, através do apego na forma, do sentimento, das percepções. Nós pensamos que tudo é independentemente existente e por causa disso, desta visão incorreta, a Avalokiteshvara replicou a Shariputra. Então nós temos que ter a visão correta. É preciso transformar a visão para a visão correta. E através do mérito, nós temos que ver as coisas que estão, as visões incorretas. Nós temos que ter 40. Nós temos transformar 40 para 60, aquilo que está correto e aquilo que está incorreto, e depois aos poucos vamos aos poucos vendo as percepções e as outras coisas de maneira diferente e vamos aos poucos transformando a nossa mente, como a nossa mérito vai aumentando, aos poucos nós vamos ter uma maior fé na fé e no vazio, e então aos poucos vamos transformando a mente sobre o vazio. Então aquele sofreu quanto à maneira incorreta de ver as coisas. Por causa disso, nós estamos agora, nós temos a concessão da compaixão para todos os seres sencientes, porque nós temos realizado corretamente a sabedoria para nós próprios não cairmos na armadilha da samsara. Então, e como um resultado desta certeza, nós temos que corrigir a visão. Ou como nós temos alguma coisa se liberta da nossa mochila, algo cai, então nós ficamos mais libertos.
Quando a tua pessoa que tu amas está a morrer por causa de cancro, nós não sofremos a questão da deterioração deles, porque a forma que eles próprios têm não é vazia. Então, desse modo, nós somos capazes de aceitar com uma habilidade meditativa maior. Nós somos capazes de realizar que a forma é vazia no nosso corpo ou no corpo daquele que nós amamos. É líquido e gás e todo certo excrementos e por aí fora. Portanto, se nós pensarmos desse modo, é incrível. E poderia ter ido há muito tempo, mas o corpo ficou este tempo todo. Então, mostra a impermanência. Então, de que não existe na realidade. Então, nós não ficamos com aversão àquele que está doente ou aversão à medicação que tomemos. Nós vemos a natureza de todas as coisas. Então, nós não ficamos apegados a que a mãe morra, ou a irmã, ou o pai, ou aquele que amamos, e que nós não nos preocupamos mais, porque nós não vemos a forma como existente realidade. Então, é como o nosso corpo também não existe realmente. Nós não somos já o rapaz de 20 ou 40 anos que fomos. Como é que agora nós estamos agora com os 60 anos? Não há a pessoa de 40 anos, nem mesmo a pessoa de 60 anos não está aqui agora. Eles não existem na realidade. No mesmo corpo, o corpo não existe por si só. É por isso que o vazio, a meditação da dissecção filosófica de tudo sobre a vacuidade é muito doloroso. É por isso que a meditação sobre o vazio e a desidentificação de nós mesmos, como é, então quando o vazio se torna uma deidade e a deidade se torna a própria vazio, então a deusa de perfeição da sabedoria torna-se a sabedoria, é a divindade que é vazia. É a nossa realização do vazio que faz com que nós consigamos visualizar. Então, aqueles que fazem a meditação vajrayana para qualquer divindade ou yoga de qualquer divindade, torna-se mais fácil se nós compreendermos o Sutra do Coração. Então, quando nós conseguimos compreender o Sutra do Coração, então a forma que nós vemos é a forma da vazio, não é a forma da forma. De modo a realizar o vazio, usando a deidade como uma forma reconhecida, com cor e forma, isso vem a partir, vem do vazio e manifesta-se numa forma visível. E através disso nós conseguimos compreender muitos níveis do Dharma e muitos níveis daquilo que o Dharma nos ensina. É por isso que a compreensão do Sutra do Coração é muito importante e nós estaremos a desenvolver a segunda parte do Sutra do Coração amanhã à noite na Austrália, mas aqui será às 11 horas em Portugal e às 8 horas no Brasil. Se nós lermos o Sutra do Coração diariamente, algumas de nós fazemos-lo porque nós fazemos e meditamos sobre isso, e como esse momento mágico entre Avalokiteshvara e Shariputra se desenvolveu e se tornou o núcleo do ensinamento do Sutra do Coração, dos 4 pontos válidos e também
e das 8 realizações profundas. As 8 realizações profundas são um bocado mais elaboradas dos 4 pontos de validação. Então, estes 2 segmentos nós cobrimos hoje e também o prólogo é quando nós vamos hoje no ensinamento de hoje. Eu tenho a certeza que a compreensão, ouvir o culto do coração aos comentários nunca foi ouvida antes. Eu compreendo a primeira vez como profundo este tópico é. É por isso que é chamado a essência do coração. É o sutra do coração. Nós estamos a aprender a como mexer o resto do corpo, mas o coração é precisamente a quinta essência da perfeição da sabedoria. Se nós realizarmos a visão correta, nós estaremos capazes de corrigir todas as ações corretas, modo de viver correto, a fala correta, todos os oito pontos do caminho correto. Este sutra resumido com 25 versos é uma coisa muito boa para estudar, ler e praticar. Então nós vamos aprender a usar o Sutra do Coração como uma meditação para remover obstáculos na nossa vida. Todos os obstáculos externos, pessoas ou internos, emoções, por exemplo, nós vamos aprender a meditar no vazio, através de usar o Sutra do Coração e repelindo todos estes obstáculos. Pode ser feito através da meditação no Sutra do Coração e depois disso nós vamos cobrir a meditação do letra singela A, porque apenas uma letra singela Ha, e usamos o trance, a maneira de pronunciar o Ha de uma maneira muito alta, muito baixa, muito sussurrada. A maneira como nós dizemos o Ha significa não. Se nós soubermos dizer, o Sutra do Coração são 37 nãos. Nós só aprendemos a dizer não em 37 vezes, então nós realmente estamos a dizer não. Mas ao ler o Sutra do Coração, está interligado com a conversação. Não se faça isso, não se faça aquilo. Então, aos poucos, dissecta tudo e tudo o que é essência, e vai aos poucos aumentar a nossa realização e o nosso mérito, e depois, continuando, insistindo, nós vamos compreender o vazio na nossa prática de deidade. Então, é tudo o que podemos cobrir, e vamos parar aqui hoje e vamos fazer a dedicação de mérito. Todos vocês olharam e viram com grande interesse e, portanto, vamos agora fazer a dedicação de mérito. Nós podemos comparar as notas do esboço. Eu tenho a minha tradução deste comentário que está ainda e podemos fazer isto válido se continuarem ligados aos amigos Sakya. Isto será então feito, esta tradução deste esboço e deste ensinamento para o vosso estudo no futuro. Com isto eu gostava de vos agradecer e todo o mérito que foi feito através do meu esforço,
e também do nosso esforço. Temos que ter muita fé no ensinamento, temos que ter a forte ser um filho ou uma filha da linhagem nobre. Nós somos agora essas. Nós vamos fazer isto para realizar a perfeição da sabedoria através do Sutra do Coração. Próxima vez que lermos o Sutra do Coração, nós vamos lembrar algum destes pontos. Então nós conseguiremos ver o caminho, e aos poucos. E vamos aos poucos iluminando-nos. Antigamente nós punhamos o líquido branco por cima, vamos corrigindo as coisas, o corretor. Então nós vamos corrigir todos os problemas, os erros que estão datilografados na nossa vida. Então este corretor branco vai trabalhar muito bem. Muito obrigado a todos. E com isto nós vamos então dedicar o mérito. Quando vocês ousam o nosso coração, vai por cima da nossa cabeça, mas eu talvez não tenha aprendido a falar mais devagar. Isto fez com que a nossa tradução seja mais difícil, os tradutores tenham tido alguma dificuldade. Mas nós estamos a saber o vazio, como é que a minha entrega é feita. Então, muito bem. Então, quanto mais vazia é a minha entrega, o facto é que nós estamos aqui por 2 horas, que nós estamos a ver alguma lua na água. E estamos ainda mesmorizados, estamos admirados com tudo isso. Olha, mãe, vem cá ver, há uma lua na água. E é um espetáculo. E a mãe vem, não pode ser verdade, e por aí foi. Deixa-me viver. E ela, claro que sabe que não há lua na água. Como é possível estar a lua na água? É vazio. Então, o que é isto? O que é isto? O que é que estamos a falar aqui? Então, está realmente a brincar com a criança. Mas essa é aquilo que eu faço como sendo a vossa avó. Ouviram-me falar sobre o Sutra do Coração. Eu não consigo falar assim. Mas mesmo assim, talvez haja alguma coisa nisso. Por favor, reflitam sobre isso e tentem corrigir os vossos antigos, as coisas das vossas sensações, percepções, consciências, etc. Tentem corrigir isso. E não vamos culpabilizar ninguém. A sua ação existe realmente alguém que fez mal a nós e nós vemos isso com condições de que não são, nós não realizamos quanta dor causamos e nós próprios instigamos estas ações dos outros. Então, não X ou Y. Então, vamos ficar totalmente libertos de tudo isso. Nós vamos aprender a tirar da nossa tirar a agulha que nos está a magoar o corpo sobre as visões erradas. Se nós tivéssemos um prego no nosso pé, nós não esperaríamos por tirar esse prego, nós iríamos tirá-lo imediatamente. Então, é precisamente aquilo que devemos fazer em relação à perfeição da sabedoria. Nós estamos tão entranhados nesta visão incorreta. Nós estamos tão cegos. Nós estamos pessoas frágeis a tentar negociar com
nós estamos cegos com as nossas visões erradas. É como uma mulher frágil tem uma bengala. Mesmo nós estamos a tentar transformar a nossa visão errada através do Sutra do Coração. Quando os amigos Sakya pediram para dar um empoderamento e ensinamentos sobre isso, muitas pessoas seguem o budismo tibetano por causa do Dalai Lama como um bodhisattva vivo e como Manjushri, a sua santidade Sakya Trichan. Muitas pessoas têm muita sorte em receberem iniciações e não têm depois a disciplina para praticar aquilo que receberam. Eu vi muitas pessoas que se tornam avessas à sua prática e depois ficam com culpas de não ter feito a prática. Mas nós trouxemos então a carruagem antes do cavalo. Nós estamos a fazer a yoga de deidade sem compreender o vazio. Então, com a deidade de Prajnaparamita, nós conseguimos fazer a prática do vazio. Então, todos os yogas de deidade são a mesma coisa e são vazio. E são promotores para vidas longas, saúde, mas não é realmente o budismo. Nós estamos a trazer apenas as qualidades comuns. A propósito real é realmente a vacuidade. Então, mas se nós falarmos sobre a vacuidade apenas, ninguém vem. Ou Zambala, nós queremos riqueza. Ou Partisari, da fertilidade. Então toda a gente virá. Vajrayana é muito habilidoso. Vai buscar a todos através deste vazio. Então, todas as yogas das deidades têm todos os peixes e nós aos poucos vamos libertando um a um. Então, Vajrayana também é chamado Tantrayana, também é o Payayana. O Paya significa veículo dos métodos hábeis. Quantas pessoas vão ver como vão ver como é que uma mandala é feita de areia e como é que tem as tancas? Como é que isto nos transforma os olhos comuns das pessoas? Todos os Rupakayas ou todas as formas do Buda estão-nos a abençoar a nossa visão. E dessa maneira, o budismo tibetano tem um dever muito grande de ensinar o Sutra do Coração e a perfeição da sabedoria às pessoas comuns antes de dar muitas iniciações. Então, isto não é a minha queixa, mas é a minha sugestão para que as pessoas compreendam as coisas fundamentais como o Sutra do Coração e só depois fazerem o yoga das deidades. Então, porque o Sutra do Coração também é uma deidade. Quando recitam o gong e o mantra, e quando o mantra é recitado, também são transformados. Para recitar o Sutra do Coração, vai-nos também abençoar. E aos poucos vai desenvolver uma concepção intelectual e aos poucos realizando a vacuidade. E não tivemos agora sequer tempo de beber uma gota d'água. Então agora nós podemos fazê-lo.
o seu esforço vai ser todo apreciado. Obrigado a todos. Então vamos fazer a dedicação de mérito. Então, e vamos fazer a dedicação de mérito.